Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um ManaCast. Meu nome é Sofia. Eu sou Sami. E hoje a gente tem um convidado muito especial que já participou aqui do ManaCast. Já participou, eu acho, do ManaCast. E já participou do Maná também, que é Felipe. Uhul! Seja Olá, bem-vindo. gente. Um rosto novo aqui, galera. Um que rosto vocês novo. nunca viram. É, Olá, gente. É muito bom estar aqui de volta com vocês. Agora com Sofia, uma nova integrante que eu não tinha conhecido ainda. E Samizinho já de altas datas. Nova era do Maná. Nova era do Maná, exatamente. Muito bom estar aqui para poder falar um pouquinho mais de Jesus. Internacional, Verdade. tá, galera? É O Maná mesmo. agora tá internacional. Não é nem a primeira vez, já aconteceu outras vezes também. Verdade. Outras pessoas aqui. O pastor Mavi também, que é internacional, que veio aqui. Não sei se já passou aí o episódio dele. Se não passou, tô dando spoiler. Mas não importa. Vocês Acho que já passou. vocês já vão passou. assistir aí e vai ser muito top também. É Então mesmo. Verdade. acompanhei tudo. E aí, então, bora pro tema. Bora. Que é um tema muito top também. Que aí a gente tava brincando aqui, tava nos bastidores. Aí a lição fala sobre Neemias, uma lei transgredida, assim. Um Fazendo tema assim, que é- bem, bem assim. Que dá pra fazer uma comparação muito boa com o dia de hoje. E Verdade. Felipe vai falar um pouco sobre esse assunto, a gente vai comentar também aqui. Presta atenção aí, que isso é muito importante. E o tema, que tô enrolando aqui, o tema é basicamente sobre dinheiro. Dinheiro, que é um tema que é muito presente no dia de hoje. A gente vê aí atrocidades que acontecem no dia de hoje por conta de dinheiro. Como o dinheiro manipula as pessoas, corrompe muita gente. Verdade. E isso é um dos temas da nossa lição e da nossa história de hoje. É um dos mesmo. tópicos da lição, um né? dos tópicos, É um dos exatamente. O tema desse podcast aqui vai ser fazendo o que é certo. Mas o ponto Roda ponto em principal torno de dinheiro, roda Sim. em torno de dinheiro ali. Então vamos contextualizar um pouquinho. A gente vai falar basicamente do profeta, do que estava acontecendo em Israel naquela situação. E quem relata isso é o profeta Neemias. E ele tinha pedido para o rei Artaxerxes que ele viesse para Jerusalém, que era a sua terra natal, para poder ajudar na reconstrução da cidade que tinha sido destruída durante a invasão o cerco da Babilônia, de Nabucodonosor, no caso, a Jerusalém. Então a cidade foi destruída e a gente conhece a história. E Neemias veio para Jerusalém para organizar também. Eu acho que ele foi um dos principais líderes daquele projeto que estava acontecendo para reconstruir Jerusalém. E ele estava ali no comando à frente. Inclusive, um tempo depois, ele foi nomeado governador daquela província pelo rei Artaxerxes. E, então, enfim, o que estava acontecendo ali era o seguinte: o povo estava reconstruindo, e tinham muitas pessoas ao redor que não eram de Jerusalém, eram de outros povos. Olheiro. Que estavam ali daquele só com o olho maldoso ali, Samir, né? Que tava ali olhando pro pessoal pra fazer assim: não, esse povo não vai conseguir, a gente vai botar uma ideia na cabeça desse pessoal pra eles desanimarem e Olho desistirem daquilo, porque aquilo afetaria aquela região ao redor significativamente. O que eles tinham saído daquela região, o povo de Israel, já há 70 anos, então muito tempo. Então provavelmente os povos ao redor tinham se favorecido com a saída deles. As terras. Provavelmente financeiramente, Sim. com mais terras para plantar, ou também a rota comercial ali ficou basicamente só também para eles, né? Estratégico, Exatamente, Exatamente. exatamente. Mas o principal ponto daqui, que é do tema que é fazendo o que é certo, era porque tinha algumas pessoas que estavam fazendo algumas injustiças Se aproveitando. dentro do próprio povo. Não era nem o pessoal do lado de fora. Era o próprio povo de Israel que estava fazendo injustiça com o próprio povo. Parentes, irmãos, primos, tios, própria família, descendentes de Abraão, estavam se prejudicando a sua família e trazendo miséria para algumas pessoas. O que aconteceu, basicamente, foi que eu comecei aqui, a gente fez a brincadeira, falando que o tema principal era dinheiro, e o que estava acontecendo era uma galera que tinha uma condição maior. Já tava com o bolso cheio da grana, tava com a carteira gorda, tava de olho na galera que não tinha nada, que tava tendo que lutar, suar, pra comprar aquela marmitex ali e sobreviver. E tava se aproveitando E tava se aproveitando. pessoas, O que né? tava fazendo? Tava dando um de banco maldoso, né? Banco Tava, maldoso, realmente. tava dando um empréstimo, só que aí na hora de o outro pagar, ele falava, não é assim não. Eu te paguei 100, só que você passou 5 dias com 100. Agora eu quero 5 mil. Tava assim, tava um Eu negócio... acho que não era tão exagerado assim, não, cara. Mas tava um negócio assim, eles estavam se aproveitando muito do povo. E como o Felipe falou, tio se aproveitando do filho.
do sobrinho. Uhum. Pai se aproveitando de filho. Filho se aproveitando de pai. E como era tudo o mesmo povo, era tudo a mesma raça, tudo a mesma etnia, todo mundo tinha que estar unido. Uhum. Mas em vez disso, estavam um se aproveitando do outro. O pessoal, como acontece muito na história do povo de Israel, principalmente se a gente for pro livro de Reis ali, que a gente vê como o pessoal se esquecia constantemente de Cristo e das suas leis, que tinham sido escritas por Moisés, principalmente, que as leis, a maioria das leis foi escrita por Moisés, então, no Pentateuco. Então, as pessoas constantemente se esqueciam daquilo que Cristo tinha escrito, tinha passado para o povo através de Moisés, e pecava constantemente. Porque foi o que o Sami falou. As pessoas estava sendo cobrado altos impostos para as pessoas que não tinham muito, porque elas estavam precisando de ajuda financeira, porque não tinham nem para comer. Então eles pediam dinheiro emprestado para as pessoas, para os que possuíam mais dinheiro. Só que na hora de devolver o dinheiro, nesse período, eles cobravam altos juros para as pessoas quando forem devolver o dinheiro. Ou seja, estavam prejudicando o próprio povo. Em vez de... E isso aconteceu, tipo, eles fizeram o próprio povo se afundar, né? Se afundar em Eu ia dívidas. falar isso agora. Exatamente. Em vez deles pegar essa galera que é do próprio povo e ajudar a crescer, dar oportunidade pro o próprio povo se valorizar, ser um povo assim com a galera bem financeiramente, tudo, não. Eles estavam pensando só em si. Não, o dinheiro é meu, eu quero o dinheiro no meu bolso. Meu povo, não importa. Tava pensando como se fosse isso. Aí tava cobrando juros absurdos para seu próprio povo e também sendo maldoso, no sentido de não ter empatia, não ser sensível ao próximo, né? Exatamente. E a lição fala exatamente, tipo assim, Deus havia dado orientações bem claras sobre essa questão de a forma apropriada, né, que deveria oferecer o dinheiro que deveria ser oferecido aos pobres após o exílio, sabe? Pra não acabar nessa questão das Sim. pessoas extremamente pobres e afundadas, né, na miséria. E esse conselho divino foi simplesmente ignorado. Sim, As pessoas verdade. ignoraram, sabe? Falando da lei de Moisés aqui, se vocês quiserem ler na casa de vocês, o livro de Deuteronômio traz alguns versículos dessa forma, mas eu vou ler um desses aqui que diz o seguinte, tá em Deuteronômio, capítulo 23, no verso 19. Não cobrem juros de um israelita, por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. O verso seguinte até fala, pode cobrar juros do estrangeiro, mas também seja justo com a pessoa, não vai cobrar altos juros porque uma pessoa também, estrangeiro, tem a condição de pagar você depois. Tem que ser justo na hora de ocorrer essa situação. Mas continuando a história. Neemias, ele, quando soube de que estava prejudicando o próprio povo, ele ficou irado. Ele não conseguia acreditar de que aquilo que estava sendo falado para ele naquele momento era verdade. Porque eu acho que ele, uma certa inocência, de tipo, não é possível que esse pessoal tá fazendo isso, gente. Como assim? próprio Você povo, acredita, né, pô, que- botar a mão na cabeça e ficou tipo mesmo assim, ó. É Como assim? nesse nível aí. E o que ele fez? Ele foi justo. Ele se juntou com parentes próximos dele e também amigos que ele tinha próximos e começou a trazer as pessoas que tinham sido vendidas como escravos para outros povos e que tinha até uma lei antigamente que você não podia ser escravo de uma pessoa só no máximo 7 anos, entendeu? Para pagar a dívida que ele tinha, a pessoa só podia ser escrava durante 7 anos. Mas o nosso manual, ele traz na lição que ele traz na lição o seguinte: todo ato injusto para com o próximo é uma transgressão da regra de ouro. E também tinha um outro ponto aqui que ele falava sobre as filhas. Não sei, até comentei com você, Sami. A gente comentou antes aqui, mas já perdi aqui, já não lembro onde é que tava. Falava basicamente que os próprios pais, os pais davam suas filhas como escrava Como pagamento. como pagamento. E isso era um negócio assim extraordinário. Isso não podia acontecer
no povo de Israel. Era um negócio assim que jamais tinha acontecido, mas por conta do pecado, por conta daquelas pessoas não se lembrarem do que estava escrito no livro da lei, na Bíblia Sagrada, elas permitiram que aquilo acontecesse. Então, o que Neemias fez? Ele começou a trazer essas pessoas de volta pro povo, começou a comprar do próprio dinheiro, juntando com esses conhecidos que ele tinha, e começou a trazer essas pessoas de volta para dentro do povo. E ele chegou e reuniu essas pessoas que tinham mais dinheiro, que estavam fazendo essas injustiças com o próprio povo, e falou assim, é o seguinte, isso aqui vai acabar. Ele foi muito... Não foi dessa forma, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele foi muito calmo e paciente, falou assim, olha, isso aqui vai ter que acabar. Porque tá escrito na lei. Ele deve ter começado a citar as passagens do livro de Moisés, do Pentateuco, que Moisés escreveu. E ele falou assim, isso não pode mais acontecer. Tá escrito tal e tal coisa. E essas pessoas, elas não podem... Isso não... Tá injusto. Você não pode cobrar o imposto do seu próprio irmão. É verdade. E uma coisa que é importante ressaltar também, que você falou, inclusive, dos pais venderem a sua própria filha, dessas pessoas cobrando esses juros absurdos, falando essas coisas que vão contra as leis, o que nosso próprio manual traz também, e que é uma coisa que é de extrema importância e força, é a questão que a pessoa que está fazendo isso, que está sendo injusta, que está sendo maldosa, que dá sua filha como pagamento por causa de uma dívida, ela não está só errando pro mundo. Uhum. Não está só com a moral abalada, mas ela está pecando contra o próprio Espírito Santo. Verdade. Ela está atacando o próprio Espírito Santo, o próprio Deus. E uma coisa que eu achei interessante é a questão de Neemias ver toda essa situação, né? Tudo isso estando de errado, toda essa injustiça, e ele não simplesmente ignorou e Sim. ficou apático e insensível a tudo isso, né? Ele fez questão de mudar e ele falou, não, a gente vai seguir a lei, a gente vai fazer o que é certo. Ele viu o povo sofrendo e ele fez questão de tomar uma iniciativa, né? E a gente, muitas vezes, a gente vê as coisas de errada e não faz questão de mudar, sabe? E é uma relação que a gente consegue trazer muito para os dias de hoje, como eu falei no início da lição, porque o que a gente mais vê hoje em dia é essa questão de dinheiro. Como o dinheiro corrompe as pessoas, como o dinheiro faz as pessoas mudarem o seu caráter, a forma que elas agem, os seus princípios. Exatamente. E a gente percebe o que o dinheiro faz. A pessoa devia estar na soberba tão grande por ter dinheiro, por ser mais favorecida do que a outra, que quando o simples, humilde, o pobre, que não tinha dinheiro nem para comer, foi devolver o que ele tinha pego emprestado, porque ainda nem é questão, tipo, tô te dando isso aqui como caridade. Não, foi um empréstimo. Ele iria devolver. Quando essa pessoa foi devolver, ela não tinha mais condição, porque os juros que essa pessoa botou foi tão alto que a pessoa nem com 7 anos de escravidão, nem com a vida toda juntando dinheiro, conseguiria pagar. Porque é algo que estava demais, e exatamente o que você falou, ia contra todo tipo de regra do Pentateuco e até contra a própria ética. Verdade. Eles se tornaram tão ambiciosos que tiravam até dos que tinham menos que eles, né? É aquela famosa frase, quer conhecer uma pessoa, dê poder pra ela. No caso, o dinheiro. Mas o que aconteceu depois, Neemias reuniu o pessoal que estava fazendo injustiça, reuniu também os sacerdotes que estavam aqui daquela região e falou assim, à medida do possível, a gente está trazendo o pessoal de volta do seu próprio povo, dos seus irmãos. Ele deixou isso bem claro. E vocês estão fazendo do seu próprio povo uma zombaria com o seu próprio povo. E ele falou o seguinte, isso vai acabar agora. Devolvam imediatamente os juros que vocês colocaram para essas pessoas pagar. Vocês que têm os filhos que são escravos, devolvam eles para os seus pais, para a sua família. E porque isso tudo está errado, vocês fizeram, isso foi mal aos olhos do Senhor, e a gente precisa acabar com isso. O que aconteceu aqui depois disso, o que muitas vezes não aconteceu no resto numa boa parte para trás da história do povo de Israel, foi eles acatarem a ordem de fazer o certo. Não queria tocar nessa, não, mas imagina se fosse aí, pegar todos os políticos aí Verdade. que tá fazendo essas coisas. As pessoas estão fazendo essas coisas erradas. Faz isso com
com pessoas menos favorecidas, com pessoas que Verdade. estão na situação de não ter nem o que comer, gente que mora na rua. As pessoas que acontece trabalham pra ter Pois é. uma vida Se melhor fosse e isso, mesmo é- assim não conseguem. Se fosse isso, é a Terceira Guerra Mundial na certa. Tá doido? Chegar uma pessoa que, na cabeça deles, se achava o maioral pra estar mandando assim nos outros, é porque tem que se achar o maioral, entre aspas, né? Uhum. Eles devem ter pensado isso. E falar que eles não podem fazer o que eles estão fazendo e o que eles têm de, entre aspas, maior renda, Uhum. eles vão falar, não, você tá doido? Não vou pegar, não vou largar meu dinheiro, não. E muito menos vou devolver o que eu peguei. Nunca que eles fariam isso. Exatamente. Só que o que aconteceu foi ao contrário do que você falou. É. As pessoas que estavam fazendo isso acataram, que relembraram, acendeu uma luzinha aqui na cabeça das pessoas, e eles falaram o seguinte, tá? No capítulo 5, versículo 13. Versículo 13 não, versículo 12. E eles responderam, nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Ou seja, o título do O nosso título era manual, assim, fazer o que é certo. Fazendo o que é certo. Então eles perceberam que estavam errados, se arrependeram, voltaram atrás e fizeram o que era certo. Exatamente. E também teve um ato de Neemias muito interessante, que é, depois, ele sacudiu a dobra do seu manto e disse, Deus assim sacuda da sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Ou seja, ele já jogou uma maldição ali naquele momento e falou o seguinte, se você não fizer o que você prometeu, a sua promessa está prometendo por você, você vai ser sacudido para fora dessa terra. Você vai ficar pior do que aqueles que você pegou. Exatamente. Pois é, exatamente. Vai pegar e vai... Os juros vai ser cobrado em triplo, em O quadro. júri vai ser cobrado o triplo de você, É, exatamente. e é realmente o que acontece hoje em dia, essa questão de pessoas pegarem, serem injustas e, de certa forma, roubarem do seu próprio povo. Uhum. As pessoas estão nessa ambição tão grande, porque ambição não é algo ruim. Ambição é bom, você querer crescer, você querer ser alguém melhor. Mas ok. não crescer às custas da fraqueza do outro. Exatamente. Muito bom essa fala. Você fazer de escadinha. Você fazer uma escadinha com o dinheiro que você conquistar é ótimo. Só que você pegar o dinheiro do outro e botar na sua escadinha tá errado. Exato. Porque como é Verdade. que o outro vai crescer sem o dinheiro para fazer a escadinha dele? Você tem que subir com o seu custo, É, com o seu seu mérito, trabalho, com o seu seu mérito. esforço. Não adianta você querer roubar, pegar do outro e muito menos do seu próprio povo. Exatamente. É algo que não faz nem sentido. A gente tem que também lembrar que o dinheiro, ele transforma as pessoas. Foi aquela frase que eu falei, que você também comentou sobre. Sim. Se você quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro para ela, dê poder para ela. E Tiago, no livro dele, ele fala bastante, tem no capítulo 5, ele fala que, basicamente, é o seguinte, no capítulo 5, primeiro versículo 1, depois do 3 ao 5. Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Continuando no versículo 3. Seu ouro e sua prata, ou seja, o seu dinheiro, estão corroídos. Ou seja, Não vale mais. não estão vale mais. desgastados. Estão desgastados. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará a sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Ou seja, tudo aquilo que você fez de mal, que você cobrou juros a mais, que você foi injusto com as pessoas que estão ao seu redor, com o seu próximo, vai ser cobrado de você quando Jesus abrir o livro da vida e fala assim, de vocês eu não lembro. Não sei quem são vocês. Então a gente tem que pensar nisso. O que fez você subir também vai ser o que vai fazer você cair. O que você acha que te fez subir, Exatamente. porque o dinheiro não faz. Você não sobe, na verdade. O que você fez pra... Achar que você estava bem. Exatamente. O que vai te você fazer fez cair. pra ganhar poder, que não é poder nenhum, vai ser o que vai te deixar na miséria. Exatamente. Tiago continua, por isso ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento, de modo injusto. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor, dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Ou seja, no dia... Vai ser que nem um porco, uma vaca. Pessoal, você vai estar pegando comida ali,
Ou seja, ganhando dinheiro e achando que tá fazendo alguma coisa assim, ganhando dinheiro a custo dos outros, agindo injustamente e falando assim, não, eu que sou bom, eu que sou Eu sou o cara, eu inteligentão, sou pô. inteligentão, Eu eu sou tô tirando inteligentão, eu tô do tô enganando pessoal. o outro aqui Exatamente. pra me crescer, pra ficar maior que ele, e eu sou inteligente. E aí você ficando maior, quando chegar o dia, Deus não vai se lembrar de você. Pois é. E aí você vai perguntar, mas eu tive uma vida boa, eu vivi feliz, não sei o quê. Não adianta de nada. Não quer dizer que o que a gente tá falando aqui não quer dizer que você não precisa procurar ser melhor. Claro, Não quer um emprego bom, não quer ganhar dinheiro. inclusive, Isso a Bíblia fala, aqui na Terra, sejam, pra gente ser justo, mas construam coisas pra vocês. É. Desfrute também das coisas boas da Terra, e não da injustiça, da maldade, do que é errado. Foi o que Sofia falou. Você Sim. tem que subir, mas não subir subindo nos outros. Exatamente. Não suba, não crie o seu império derrubando o império do outro, sabe? É isso que é importante, o que a gente precisa levar dessa história. Que a gente, ok, é bom você ser alguém grande, você ter poder, você ser bem sucedido. Uhum. Mas você conquistar tudo isso, tirando dos outros, isso que não tá certo. E é isso o que a nossa lição, a nossa história traz. Verdade. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. A gente poderia falar um pouco mais sobre esse assunto, Verdade. mas está chegando ao fim. E aí, como a gente está falando aqui sobre esse assunto, eu queria pedir para você fazer uma oração, falar também um pouquinho sobre pedir a Deus para a gente ter mais consciência também, né? Uhum. Com Pra quando a dinheiro, gente porque- se vê essas situações de injustiça, a gente ter uma atitude realmente É, de com tentar fazer certeza. algo A positivo. justiça. Então- Justamente. Então, vamos orar. Oremos. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos a sua palavra, de debatermos aqui e também de compartilhar com outras pessoas, ó Pai. Pedimos a Ti, Senhor, por favor, nos ajude, nos guia, para que a gente possa andar conforme o Teu querer. Que a gente não haja de forma injusta, mas sim nos Teus caminhos, os caminhos justos, ó Pai. Por favor, continua conosco, cuidando e guardando de nós. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Então foi isso, galera. Muito obrigado por estar com a gente aqui até agora. Fiquem ligados aí nos próximos episódios do Maná. Se inscrevam no canal aí. Compartilhe, compartilha com os comente. amigos Exatamente. aí. Sigam nossas Aquele- redes sociais também. Aquele seu acompanhem amigo lá. que tem condição. Passa o vídeo pra ele se ligar nessa história aqui. Muito obrigado por estar com a gente. Sigam as redes sociais do Maná. Isso. Sigam o Felipe também. Passa o arroba aí, Felipe. Faz o Felipe marketing. Santana 13. Pronto, é isso. E é isso aí. Muito obrigado, galera. Felipe, Nada. também. Pela Muito obrigado, participação. gente. Até mais. Valeu, pessoal. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, gente.